Eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada como funciona a estrutura básica de prompt dentro do Minimax para vocês poderem testar em casa. É, lembrando... Aula gratuita do Cacau Moraes, gente, porque Cacau é o mestre dos prompts. Eu sou CDF de prompt, eu gosto de entender. E lembrando que cada ferramenta tem uma lógica, então não dá para você replicar isso para todos, então é legal você saber as nuances de cada uma. Lógico que o racional meio que funciona para todos, mas cada uma tem uma nuance, um detalhezinho assim. Então a ideia que eu estou trazendo para vocês aqui está baseada no paper deles, né? Isso aqui estou trazendo direto da fonte que eles publicaram para ajudar os criadores a conseguirem extrair o melhor resultado possível. E basicamente a estrutura simples, ela traz esses três lados. Você tem um personagem principal, que você tem que descrever ele no início. Você tem um ambiente, um movimento e ação. Então, se você compor o seu prompt com esses três elementos, você vai extrair um bom resultado. Obviamente, o personagem principal é o seu personagem. O ambiente entende-se o local específico aonde o personagem está. Acho que é legal ressaltar aqui, assim, quando a gente tá falando de personagem principal, o conceito de personagem, pensa como sujeito também, sujeito, né? Porque às vezes você tá falando de personagem, as pessoas podem achar que tem que ter uma pessoa. E não, você tá falando de uma pizza, você tá falando de um sorvete, você tá falando de uma árvore. Ela é o nosso sujeito aí da história, né? Perfeito, é o que tá em foco ali, Exato. o que tá contando a história. Então você tem esse lado do ambiente, que é onde esse sujeito, esse personagem tá, ou seja, dentro de casa, numa floresta, na cidade, num ambiente cyberpunk e tal. E depois você tem o movimento e ação, que é basicamente qualquer alteração que acontece com o personagem ou o ambiente. Então, essa estrutura básica, nessa ordem, vai te dar um bom resultado. Obviamente que a gente consegue ir para o lado mais avançado disso, e basicamente é também você conseguir extrair um refinamento sobre a sua cena. E eu não estou falando nem necessariamente de complexidade de prompt, mas algum elemento extra que você vai colocar que vai te ajudar a extrair um resultado melhor. Por exemplo, dentro dessa estrutura básica, você incluir um movimento de câmera no final. Porque o movimento de câmera te ajuda a contar a história. Perfeito. Se você tiver uma cena, por exemplo, que isso é a sua protagonista sentada na rua, uma menina sentada na rua num dia de chuva, triste. Você vai ter uma cena da menina lá sentada na rua, chorando, triste, por exemplo. Ela vai te causar uma sensação de tristeza. Se você acrescentar nessa cena, por exemplo, um zoom out longo e começar a afastar da pessoa, você vai acrescentar nessa tristeza dela uma sensação de solidão. Então, assim, você tem que usar movimentos de câmera no cinema pra te ajudar a reforçar as sensações que você quer causar, sabe? Perfeito, é isso. Então, se você colocar esse movimento no final, você vai, de fato, ter um efeito visual mais rico, assim, como um todo.